da participação do fórum, dessa parceria do fórum com a EduERJ, a ideia foi justamente a gente estender e ir para além da Assembleia Legislativa, também conversando nos espaços universitários. Quando a gente tem acompanhado aí a evolução da livraria da UERJ, desse projeto de criar espaços dentro da livraria para esse diálogo, a gente achou super importante também trazer outros autores e passeando, né, derrubando os muros da universidade e fazendo um trabalho de aproximação mesmo desse tema. Então, professor Paulo, seja bem-vindo. Prazer meu estar aqui com vocês. O professor Paulo dá aula na Fundação Dom Cabral e nesse livro ele faz uma análise, uma projeção para o próximo século, uma análise de cenários, né, e quais são as bases também teóricas para se acessar e se pensar o momento que a gente vive de crise. Então eu queria começar falando justamente dessa questão do contexto atual, né, que justifica a necessidade, principalmente o interesse das pessoas de saber o que vai acontecer para frente, no momento que a gente vê tudo tão turvo e tão transformado. Os clientes principais hoje em dia são executivos, empresas, donos de empresa, empresários, até políticos de certa forma, pessoas de alto nível, né? E dificuldade muito grande de ver o que vai acontecer no futuro, o que muitos chamam de mundo VUCA, né? O mundo VUCA é um termo que surgiu do modelo VUCA, que é uma discussão que surgiu no governo americano, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em que havia muitas situações de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E as empresas começaram a dizer assim, está muito VUCA, está muito difícil prever as coisas, está muito difícil enxergar, o mato está muito alto para eu conseguir enxergar lá longe. O que eu faço da vida? Né? Porque a dificuldade de curto prazo, tem muitas incertezas econômicas, muitas incertezas políticas, aqui dentro e fora do estado do Brasil, como enxergar? Então a solução foi dar um angular maior, vamos abrir essa angular, vamos parar de olhar tão perto e vamos olhar mais longe para o futuro e mais longe para o passado, para ver uma continuidade. Será que o futuro é uma continuidade do passado? Se sim, como é que eu colho isso? A visão de revolução é muito de rupturas, né? Só que esse passeio ele permite que você pegue elementos desse passado e que ajudam a projetar o futuro. Quais são os passos que a gente precisa dar para trás, ou o que a gente precisa olhar nesse passado para poder projetar o futuro? Eu, no meu modelo, selecionei duas formas de contar a história, duas historiografias, que organizam a história em ciclos e que permitem fazer uma extrapolação mais formal do futuro. Essas duas formas de contar a história não são as únicas, não são as melhores, porque não existe uma melhor forma de contar a história. São boas formas de contar a história. A história dos ciclos hegemônicos nos últimos 500 anos, ou a história do sistema global de troca nos últimos 500 anos, ele mostra como é que o futuro, como é que o passado se organizou através de ciclos hegemônicos de 100 a 140 anos, com média 120, nos últimos 500 anos. E isso permite a gente olhar para o passado de uma forma mais estruturada. Outra forma de historiografia são os ciclos tecnológicos, os ciclos de Kondratiev, que duram 50 a 60 anos e que explicam os últimos 250 anos. Essas formas de contar a história contam razoavelmente o que a gente chama de dimensões PEST, político, econômico, social e tecnológico. Ou seja, eu pego os sistemas hegemônicos ou sistemas de troca global e falam como é que o poder político mantém poder econômico mantém poder político. E o sistema tecnológico fala como é que a tecnologia vem através de revoluções tecnológicas que se seguem mudando a sociedade e, consequentemente, a economia e a política. Então, eles cobrem razoavelmente o que a gente chama de dimensões PEST. Tá? E aí, como organizam o tempo em ciclos, é fácil fazer uma extrapolação matemática. Né? O que o modelo não cobre? O modelo não cobre todas as outras historiografias. Então, o que o modelo é capaz de falar sobre o futuro da arte? Nada, porque ele não inclui uma historiografia da arte. O que é capaz de falar sobre o futuro da religião? Nada, porque ele não inclui uma historiografia sobre religião. Então, sempre que você cria um modelo, ele não é a verdade com V maiúsculo. Ele é um recorte da realidade. Ele te permite ver uma parte relevante da realidade, prever partes interessantes, mas no futuro também não é certo. Você cria perguntas acerca do futuro.
É um exercício de se perguntar como determinadas ações dentro desse quadrante podem se movimentar. Dentro do livro eu coloco hipótese 1, né, organizo como se fosse formalmente em termos científicos de hipóteses. A hipótese 1 central, né, é a extrapolação dos ciclos. É possível extrapolar esses ciclos por mais de 20%. Ou seja, eu vou extrapolar 500 anos por mais um século, eu vou extrapolar 5 ciclos tecnológicos e mais um sexto ciclo tecnológico. É uma hipótese. E por que o título do livro, né? Um século em 4 atos? Quando você faz essa extrapolação, vai naturalmente até o final do século XXI, começo do século XXII. E aí eu comecei a pensar, bom, como é que eu conto essa história? Qual é a forma, como é que eu crio essa narrativa? E aí eu pensei, eu vou falar 4 atos, vou fazer como se fosse um teatro, né? Assim, o teatro se organiza em atos, né? Então eu vou contar 4 atos aqui. Quais são os 4 grandes eventos do século XXI, se isso aqui estiver correto? Aí o ato número 1 é a crise que a gente está começando agora, que eu chamei de a crise generalizada da década de 2020. Ela leva a uma recuperação, o sistema capitalista se reinventa, e leva o ato número 2, a revolução tecnológica da década de 2040, calcada das tecnologias que hoje estão surgindo. Essa revolução tecnológica levada ao extremo cria desequilíbrios no sistema e leva ao ato número 3, a crise generalizada da década de 2070 e 80, mas que se juntam com a transição hegemônica dos Estados Unidos para uma nova potência. Ato número 3, as guerras de transição hegemônicas das décadas de 2070 e 80. Ato contínuo, ato número 4, a ascensão de uma nova potência hegemônica na década de 2090. Então, você consigo, com 4 atos, contar uma história hipotética do século XXI que força a gente a fazer perguntas interessantes. Se nós estamos entrando numa crise, qual é a natureza dessa crise? E qual é a saída dessa crise? Por que tem a crise? Qual é o lado da oportunidade da crise? A saída é tecnológica? Que tecnologias são essas? Como é que eu identifico, mapeio e acompanho a evolução dessas tecnologias? Vai haver uma transição hegemônica? O que é uma transição hegemônica? Como é que ela funciona? E qual é o impacto disso para o Brasil? Vai haver uma nova potência hegemônica? Quem? Como é que se forma a potência hegemônica? Quem são os candidatos a uma nova potência hegemônica? A resposta a todas essas perguntas é: não faz pergunta difícil. Não tem como responder. Porque eu não tenho os dados sobre o futuro. O que eu posso fazer então? Eu posso fazer dar respostas possíveis, respostas plausíveis. E como existe mais de uma resposta plausível possível para cada uma dessas perguntas, formam-se cenários. E do ponto de vista tanto de planejamento estratégico para as empresas, para governos, quanto do ponto de vista científico, as perguntas são mais importantes que as respostas. Porque você pode dar mais de uma resposta e criar um debate, criar linhas de raciocínio, linhas de pensamento, seguir uma ideologia, uma teoria. Se você fixa em cima de uma única resposta, você provavelmente vai estar errado. Legal? Se você faz várias respostas possíveis, organiza por perguntas, você vai estar quase que certamente certo em alguma delas, mas você não sabe qual delas. Mas do ponto de vista do debate, é muito mais relevante. É o exercício de fazer perguntas dentro de uma perspectiva de olhar também para o que se apresenta. Então, para um empresário, provavelmente as perguntas vão ser diferentes do que para um político ou para um governo, uma gestão. Como é que tem sido esse exercício, quer dizer, de a partir desses cenários desenhados, se pensar em cada um desses espaços? Porque você acaba sendo um condutor nesse teu trabalho. Eu faço muitas palestras sobre o modelo em si, para empresas, para governos, em eventos, mas algumas demandas têm aparecido para fazer como é que isso se rebate para o setor A, o setor B, setor de saúde, setor de mineração, setor de varejo, e recentemente para governos. Os governos estão num novo ciclo e estão começando a perguntar-se, e aí, o que isso afeta a administração pública? Como é que isso afeta a saúde, a educação, segurança, a própria gestão em si, infraestrutura? E a gente está lá na Fundação tentando organizar isso, não só em termos deste modelo, mas também criar laboratórios que permitam a gente pensar o que a gente chama de leapfrog, ou seja, como é que eu vou dar um salto de qualidade em gestão pública, em políticas públicas, ao incorporar novas tecnologias. E, é claro, várias das questões que o meu livro levanta são questões geopolíticas. De como é que o mundo está se realinhando e como é que a gente pode pensar o realinhamento do nível do próprio Brasil em si.
e aí do estado do Rio de Janeiro, né? Que eu acho que dentro desse contexto, ter passado por uma crise, na verdade está em estágio de crise, porque tem todo esse processo de recuperação financeira, como trabalhar também perspectivas e oportunidades que esses cenários podem trazer para o nível estadual, pensando que o Rio também é um espaço de projeção para o Brasil, né? Muita coisa é testada aqui e começa aqui. Então, como é que tem sido também essa demanda estadual? O governo está numa crise e justamente porque está numa crise tem que buscar soluções fora da caixa. Então, as soluções clássicas de o governo vai aportar dinheiro ou o governo vai dar um incentivo fiscal não funcionam porque se esgotou esse espaço. O que tem um lado bom na história. Força você a olhar para coisas que você não estava pensando em olhar antes. Como é que eu incorporo as tecnologias novas que estão chegando, como é que eu vou repensar a educação, como é que eu vou repensar a saúde, como é que eu vou repensar a segurança, infraestrutura, etc. Tem muita possibilidade. As 12 tecnologias-chave que eu identifico no livro, todas elas podem afetar positivamente o estado do Rio de Janeiro e reinventar a economia do estado do Rio de Janeiro. Há uma necessidade que não é para amanhã, mas que é para os próximos 15, 20 anos, que é repensar a economia do Rio de Janeiro para além do petróleo. O petróleo vai ser substituído por energias alternativas. Consequentemente, a importância da economia na economia do setor petrolífero vai cair. Como é que eu reinvento a economia fluminense para além do petróleo? Essa é a pergunta que não quer calar. Tem solução. E a solução está em como é que eu vou trazer novas indústrias que vão gradativamente substituir a indústria do petróleo. Legal? As tecnologias novas dão uma pista forte do que é possível fazer. E, além disso, você tem uma questão que é a vulnerabilidade que o Rio de Janeiro tem, por um lado, pela excessiva dependência do petróleo, mas, por outro lado, na medida que o petróleo vai se esgotando, provavelmente vai haver picos de preço de petróleo por crises geradas no Oriente Médio, decorrentes também desse esgotamento e substituição. E provavelmente, em alguns momentos, o Rio de Janeiro vai passar por fases onde o preço do petróleo vai ser muito alto. Portanto, o Rio de Janeiro vai sofrer muito impacto de volatilidade. Preço muito alto por alguns anos, muito baixo durante outros anos, muito alto durante alguns anos. Você tem que incorporar isso na estratégia pública, para ter resiliência. Até para entender também que no primeiro momento, quando a gente viveu isso, houve uma empolgação e aí não se aproveitou a oportunidade que era ter recurso para fazer essa transição. Exatamente. Se imagina que em algum momento dos próximos anos, e não tem como prever quando exatamente, o preço do petróleo volte na casa de 100, 120, você vai ter um saldo de dinheiro entrando no Rio de Janeiro que no primeiro momento você vai pagar giros, né? Mas depois teria que fazer alguma coisa como foi feita na Noruega, fazer um fundo de estabilização por longo prazo. Porque o preço do petróleo sobe, o preço do petróleo desce. Hoje o arcabouço legal do Rio de Janeiro não é esse. Você tem que pegar todo o dinheiro e jogar os royalties para gastar. Então até a questão da LERJ tem que repensar como é que você vai gastar futuro royalties pelos próximos 15, 20 anos, porque é mais ou menos o horizonte que a gente vai ter ainda para ter um fôlego com royalties do petróleo. E tem que pensar quais são as novas cadeias produtivas que a gente vai incorporar, não só na capital, mas no estado, para não criar, para desconcentrar a capital, que é um dos problemas que o Rio de Janeiro, o estado tem, para você criar um estado mais saudável, não tão concentrado na região metropolitana. Tem um ponto interessante que a indústria do petróleo, por exemplo, hoje já está trabalhando, já incorporou a necessidade de fazer essa transição tecnológica. E investe nisso, entendendo que quando acabar petróleo, ela ainda pode continuar, por exemplo, fornecendo energia, enfim, trabalhando em outras frentes. Como também pensar estrategicamente, né, se colocar como plataforma para essas transformações também poderia ser um ativo do Rio, não? Sim, até porque aqui a gente tem uma coisa que é importante, que é a capital intelectual. Muitas universidades ainda estão no Rio de Janeiro, as universidades do Rio de Janeiro são muito boas, no geral. Então você tem um ativo intelectual que é propício para você se aproveitar de uma revolução tecnológica. Além disso, você tem várias cadeias que foram formadas a partir de profissionais liberais formados nessas escolas, nessas universidades, que gostam de se localizar no Rio de Janeiro. Existe uma correlação esquisita que pessoas com muita informação gostam de morar perto da praia, né?
Ninguém sabe exatamente por que isso ocorre, mas efetivamente isso ocorre. Então tem médicos, tem engenheiros, tem pesquisadores, centro de pesquisa e desenvolvimento. É um capital intelectual que o Rio tem, que é um diferencial em relação não só ao resto do Brasil, mas ao resto do mundo, que a gente tem que se apropriar para reinventar a economia do Rio. De novo, isso não tem que acontecer nem amanhã, nem ano que vem, nem nesse governo atual. Mas tem que acontecer nos próximos 15, 20 anos. E como é que você percebe também essa questão de organização do futuro? Né? Na verdade, o ser humano tem uma necessidade de se pensar dominando ou controlando o sistema, e a gente vê cada vez mais nessas mudanças tecnológicas e nesse momento de crise que a gente atravessa, a dificuldade que é controlar qualquer coisa muito próxima. Então, assim, como é que você vê essa possibilidade da gente, a partir dessa metodologia, que, como você disse, é uma metodologia, não é a única, que a gente, qual é a capacidade que a gente ganha de organizar esse futuro para poder caminhar de forma menos ansiosa, menos desesperançosa, que eu acho que é um pouco o clima que a gente vê no entorno da gente. Eu acho que você tem que olhar, quando você olha para o futuro, você não tem certeza de nada, mas isso te dá algumas visões para além das curtíssimo prazo. E isso dá um alento. Se para pensar, por exemplo, no caso do Brasil, não está no livro especificamente, mas eu costumo dizer o seguinte: o Brasil deve repetir no século XXI o que ele já fez no século XX. Ele deve ser o país que mais vai crescer percentualmente em 100 anos. Se comparou anos 1900 anos 2000, o país que mais cresceu em percentagem foi o Brasil. Se olhar de novo ano 2000 e ano 2100, provavelmente o Brasil vai ser de novo o país que mais vai crescer percentualmente. Só que você não consegue observar esse potencial e esse crescimento no dia a dia, de um ano para um outro ano, porque demora, os processos históricos são muito lentos. Entendeu? E se olhar mesmo nos últimos 30 anos, apesar de todos os problemas que o Brasil teve, o Brasil cresceu bastante. Por que o Brasil vai ser o país que vai mais crescer no século XXI? Porque tem um território grande ainda que não está ocupado. A população ainda está crescendo. E ele tem recursos naturais suficientes para sustentar o consumo crescente de uma população crescente. Nenhum outro país no mundo tem essa combinação. Mas os processos de globalização também fazem com que esse ativo esteja sendo visto por outros países. Isso também essas migrações possam gerar também a retirada desses recursos para outros lugares. É o que é a relação colonial que a gente, de certa forma, tem já há muito tempo, né? Não só com os países desenvolvidos, mas também com os países em desenvolvimento, como a China, o Japão, né? O Japão já é desenvolvido, na verdade, que a gente não sabe aproveitar muito bem como pega os recursos naturais e industrializa eles. Provavelmente o Brasil vai ter que sair de ser exportador de commodities puro, bens naturais natura, sem nenhuma transformação, para passar para a agroindústria. E esse é o caminho que muitos países tiveram. Os Estados Unidos teve esse caminho. Né? O que é isso? Você vai agregar valor por tecnologia e por marca aos produtos naturais. O exemplo que eu mais gosto ainda é o da França. Você pega a uva e transforma em vinho francês. Você não é uma tecnologia do outro mundo, tecnologia dominada há milênios, na verdade, mas você faz isso bem, você faz isso com marca, você agrega muito valor. O chocolate belga, o café alemão, você vai pegar esses produtos naturais da gente e vai passar a agregar valor para isso. E aí a gente volta para a gestão pública também com um olhar muito mais de cidades, né? Porque essas marcas são marcas locais e para se tornarem circulares, elas precisam estar num ambiente que use de todas essas informações para poder gerar essa comunicação com o mundo. Sim, e você tem uma questão central que é a vida das pessoas é na cidade, não é nem no estado nem na federação. Se você consegue resolver o problema da cidade em si, do local do município, você resolve muitos problemas das pessoas. Né? O problema de educação básica do município, o problema de segurança pública, apesar de hoje no Brasil estar a polícia militar e a polícia do Estado, mas elas resolvem um problema local. A ordem pública, a educação é o posto de saúde do município, às vezes da sub-região, né, dali, entendeu? Então a infraestrutura também, você tem uma questão um pouco maior, mas ainda assim de deslocamento das pessoas. Se você resolve os problemas no nível municipal, você resolve boa parte dos problemas.
Então, assim, a ideia é a gente abrir um pouco mais esse diálogo, se vocês quiserem fazer perguntas para o professor. Enfim, também participar do nosso papo aqui, estão todos convidados. Vocês querem fazer perguntas? A gente fala num ponto muito interessante, né? Que é justamente esse exercício. Você fala com empresas, você fala com governos, mas não existem poucos espaços para falar com esses públicos em conjunto, né? Houve um divórcio, mas assim, onde não habitam os mesmos locais. Os governos e as empresas não estão nos mesmos locais. Há poucos locais para trocar informação e para pensar junto. Agora, eu acho que também tem uma coisa muito interessante de contar, assim, porque você, como estudioso do tema, também já teve do outro lado do balcão, né? Quer dizer, tem que tomar decisão a partir de cenários desenhados. E nem sempre é muito fácil acreditar nesses cenários quando tu está indo muito bem. Como é que foi para você essa experiência? Você pode contar um pouquinho para gente? Posso sim. Eu tive duas passagens no governo, uma como militar, entre 1990 e 2002, e depois uma segunda experiência no primeiro governo Cabral, como doutor, realmente. Né? Quando a crise veio, ficou claro que o modelo estava certo. E aí o modelo desmontou a próxima crise de 2015, e veio uma crise em 2015, 1 milhão de refugiados saiu do norte da África, do Oriente Médio para a Europa, criando uma onda que a gente entra na Europa, e a Catalunha supostamente faz independência, quer dizer, um movimento de nacionalismo, protecionismo e xenofobia ganha força, como o modelo prevê. Né? A próxima 2022. Está muito pertinho. E já há muito tempo eu previ uma crise da Previdência em 2020, mas eu também apontava para isso. E se a gente não conseguir fazer uma reforma da Previdência minimamente decente, a gente vai enfrentar também uma crise ano que vem muito grave de falta de caixa. Né? Assim, que ela pode acontecer já esse ano. Então o modelo acerta com uma frequência muito grande. Às vezes eu costumo dizer, o modelo acerta até mais que eu. Né? Porque é um modelo matemático. Quando você pega e extrapola as coisas, fica muito claro o que está acontecendo. Diminui o sentido, a sensação do VUCA, né? Do volátil, incerto, complexo, ambíguo. As coisas ficam mais claras, os riscos ficam mais claros. Consequentemente, você consegue pensar o que eu vou fazer, dado que isso está ocorrendo ou pode ocorrer. No nível governo e no nível empresa. Pensar, por exemplo, investimentos, para onde a gente pode ir. Você falou recentemente numa palestra lá na LERJ sobre essa questão de onde investir, né? E como os governos podiam se reposicionar a partir de um olhar para alguns setores específicos e para a tecnologia, principalmente. Né? Como trabalhar essa coisa de, uma vez investindo em tecnologia, o governo ser um vetor de desenvolvimento para empresas. Fala um pouquinho mais sobre isso. A estratégia fundamental no mundo inteiro é que a gente chama de estratégia dual. O governo investe em ciência e tecnologia básica durante anos. Algumas tecnologias maturam e aí você deixa o setor privado capturar essas tecnologias para transformá-las em um mercado. Ou seja, você trabalha com o governo fazendo o que ele faz melhor, você trabalha com o setor privado fazendo o que ele faz melhor, por isso chama-se estratégia dual. E isso faz-se com tecnologias chamadas duais, que servem inicialmente para um contexto militar, em geral, mas depois elas servem para um contexto privado. O exemplo que eu gosto sempre é o de forno de micro-ondas, que foi desenvolvido lá pelo programa Apollo, para a Defesa Nacional, na década de 70 e 60, e que depois virou produto do dia a dia para as pessoas. Todo mundo já usou um forno de micro-ondas. Então, raramente as pessoas se tocam de que aquilo foi um projeto militar espacial americano que desenvolveu. Assim como a internet, assim como o GPS, assim como computadores em geral, assim, boa parte da revolução tecnológica que a gente vive hoje, ela nasceu dentro de um contexto de guerra fria, corrida espacial, de investimento militar. Pergunta como é que ela é o que a gente está fazendo agora, lá fora, e investindo. E quando você olha para isso, você vê eixos tecnológicos, inteligência artificial e robótica, você vê transformação digital, você vê novas fontes de energia de materiais, uma nova corrente espacial surgindo, mudanças em nanotecnologia, biotecnologia, genética,
E já uma abertura, por exemplo, a NASA agora já está estudando uma forma do setor privado investir em conjunto para fazer bases espaciais em que pode ter turismo e trabalhar toda essa questão, já se abrindo também para o mercado, entendendo que essa relação vai ficar cada vez mais intensa. Porque a lógica é a sinergia entre o público e o privado. O governo faz o que ele faz melhor, taxar e tomar riscos. O setor privado faz o que ele faz melhor, pegar tecnologias já razoavelmente consolidadas e crescer isso, transformar no mercado de consumo. Não é o governo versus o mercado. A discussão muitas vezes no Brasil passa por isso. O governo contra o mercado, o que é melhor? Tudo para o governo, tudo para o mercado. Essa discussão é falsa. A discussão correta é como é que eu maximizo a interação entre público e privado. Como é que o governo faz o que ele faz melhor? Melhor? Como é que o setor privado faz o que ele faz melhor? Melhor ainda. Cada um fazendo o que faz melhor e tendo uma sinergia para a sociedade. Né? E aí, nesse sentido, você tem possibilidades interessantes de sim, o setor espacial está se abrindo, provavelmente o setor de lançamentos espaciais vai multiplicar por quase 4 nos próximos 10 anos. O setor de indústria vai também crescer muito com a indústria 4.0, robotização. E a estimativa é que para cada emprego destruído em tecnologia, geram-se 2 a 4 postos. Em outros lugares. Em outros locais, para qualificações diferentes. Não vai faltar emprego, vai faltar qualificação. Mas, então, o que eu tenho que preparar a qualificação agora? Eu tenho que mudar os currículos. Eu tenho que preparar novas formas de preparar as pessoas. Eu tenho que abandonar de vez formação de empregos fordistas, de empregos chamados repetitivos, fordistas, e esses vão acabar. Eu tenho que preparar as pessoas para pensar, para raciocinar, para resolver problemas, para enfrentar até profissões que não existem ainda hoje. E pensando agora, assim, só para a gente fechar esse momento, que a gente poderia ficar aqui conversando por horas, mas assim, sobre os desafios da universidade. A gente está numa universidade estadual, enfim, que enfrenta aí toda a realidade do Estado e de toda essa crise que está passando, reflete muito o que está acontecendo. Então, assim, quais são os desafios para a universidade nesse contexto que a gente está pensando e nesse desenho do próximo século? O que muda completamente e o que vai ser o valor que a gente precisa preservar? Olha, na verdade você tem uma grande tendência de longo prazo, que é a hibridização de homem com máquina, que vai alterar a forma pela qual você opera educação. Muito provavelmente, no horizonte de 20 a 30 anos, você precisa fazer cirurgia no cérebro humano para você botar um chip de memória extra ou um chip de processamento extra para trabalhar junto com o cérebro humano. Alguns chamam isso de Brain Computer Interface, interface homem-máquina, melhoria humana, inteligência híbrida, tem vários nomes para isso. Bom, dado que você vai ter muito mais memória para colocar bancos de dados inteiros no seu cérebro, e você é capaz de processar um monte de coisas, o que ainda fica de útil do ser humano? E tem 3 coisas que a máquina não faz e provavelmente não fará: lidar com outros seres humanos, resolver problemas, criar. E é por isso que a inteligência híbrida é considerada melhor que a inteligência artificial pura e melhor que a inteligência natural pura, porque ela pega o melhor do homem com o melhor da máquina. Nesse contexto, a universidade vai ter que se reinventar. É claro? E olhar para como faz essa junção, né? Na verdade, muda inclusive a figura do professor. O professor, eu acho que assim, boa parte dos professores vão ser substituídos por professores virtuais. Uma boa parte do que a gente estuda, educa, ensina, né, pode ser feito de forma à distância ou pode ser automaticamente programável, praticamente no cérebro humano, principalmente com inteligência híbrida. O que não dá para fazer e onde eu preciso de um professor? No começo da vida da criança, onde eu preciso ensinar ela a usar os músculos grandes e pequenos, eu preciso ensinar ela a socializar, eu preciso ensinar ela a cuidar da voz dela, aprender a falar. Ou seja, tem uma parte biomecânica que é o professor do primário, do creche, que vai precisar estar ali. Depois eu vou precisar de professores para pesquisa, lá na ponta, para avançar a fronteira do conhecimento. E você no meio cria os mediadores, né? No meio você vai ter muito professor virtual
e você vai ter os educadores por trás programando os professores virtuais. Imagina que você vai precisar de mais gente do que você precisa hoje, mas para tarefas diferentes. Pensa o seguinte, equação de segundo grau, né? O exemplo que eu sempre gosto. A fórmula do Bhaskara foi século V. Não tem a versão 2, 3, 4 dela, é a mesma equação há 15 séculos. Não tem novidade nisso. Você pode programar um computador, uma inteligência virtual, inteligência artificial, para educar, ensinar as crianças a usar aquilo ali, como é que você aprende, como é que você usa, para que serve. Milhares de exercícios e até programar uma máquina fazer a tua conta automaticamente. Você aprende o que você sabe, mas a máquina faz, dentro do seu cérebro, para isso, para você. A tabela periódica é basicamente a mesma de 200 anos. Colocar uma oração na voz passiva, basicamente é a mesma estrutura. Tudo isso eu vou programar. Eu vou botar educadores para programar isso, para fazer gamificação disso, para fazer provas virtuais, para ser um tutor virtual. E um excelente professor, junto com alguma equipe por trás dele, vai trabalhar para educar milhões de crianças, coisa que hoje eles conseguiriam fazer em uma sala de aula. O mesmo excepcional professor que hoje educa uma sala de 40 alunos, vai educar 4 milhões de alunos. Ou 40 milhões de alunos, talvez, dependendo do grande escala que a gente conseguir. Hoje, a educação pública sabe fazer uma boa escola de elite. Não consegue fazer 1000 escolas de elite, porque tem um gargalo que é o professor. Mas com a tecnologia eu posso replicar esse professor para milhões de crianças. Fazer 1 milhão de escolas virtuais de elite. Legal? Esse é o ganho potencial dessa revolução. Aonde eu ainda vou precisar do professor que não é esse cara. Dois locais, no começo da vida e para pesquisa. Eu acho que vai precisar de mais emprego, ainda mais emprego para a educação do que a gente tem hoje. Mas não para as mesmas tarefas que a gente utiliza hoje. Vai fazer parte dessa transformação e definição, né, dessas novas funções, o que tem que ser aprendido aí nessa interação. Imagina que um professor, você pega um professor bom, bem formado, e bota ele para dar aula numa escola no interior, ele não gosta de estar lá porque ele está morando numa capital. O professor está infeliz, ele não dá uma boa aula, depois de alguns anos ele vai embora. Não consigo achar tantos professores assim para dar escola em todos os locais. Mas agora eu consigo. Eu crio um computador, passo um estúdiozinho, as pessoas vão para as crianças vão para lá. No limite, as crianças vão fazer isso de casa mesmo, ou em pequenos grupos, em locais específicos, talvez até na prefeitura local. E vai ter o professor lá, o melhor professor do mundo, dando aula para a criança. Entendeu? Eu vou virtualizar esse cara e vou ganhar escala. Que é uma promessa dos telecursos tinham 30, 40 anos atrás, mas que nunca ficaram bons o suficientes. Mas agora a gente vai conseguir. Para novas tecnologias. Um grande desafio, uma grande questão, né? Quando isso vai chegar, ainda mais num momento, num contexto que todo mundo acho que já reconheceu que a educação é o que vai fazer a gente conseguir gerar esse crescimento que é potencial. A educação é a cor de todos os males, não tem solução. Bem, eu queria agradecer de novo ao professor por ter aceito o convite e pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse estudo e também sobre a possibilidade da gente falar de futuro no momento que as coisas são tão incertas e difíceis e a gente tem tantos problemas, fica sendo atingido por tantas coisas virtuais e que a gente não consegue olhar e projetar sonhos, né? E mais do que sonhos, coisas possíveis de serem feitas a partir da nossa própria iniciativa. Então, em todas as oportunidades que a gente teve de estar juntos, eu acho que ficou essa certeza de que assim, a gente precisa olhar para frente, o ser humano precisa sonhar para poder sair de onde ele está e chegar em algum lugar. E esse livro acaba sendo uma proposta de viagem bastante interessante para a gente entender que tem muito mais coisa do que além do que a gente consegue ver aqui nesse nosso pequeno mundo. Enfim. Então, muito obrigada de novo e agradecer
agradecer também vocês por terem vindo compartilhar com a gente, aí também nas redes, falar um pouquinho mais sobre esse assunto e também compartilhar com os demais, enfim, a possibilidade de compartilhar visões e mudar para frente. Eu que agradeço estar aqui, prazer é meu.